Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café e Companhia. Hoje nós queremos continuar falando sobre o tema igreja. No vídeo anterior falamos um pouco de que igreja é o corpo de Cristo, onde todas as pessoas que creem no Senhor Jesus vivem unidas em torno da mesma fé. E de que o corpo de Cristo se reúne em todos os lugares, em todos os momentos, situações do dia a dia das pessoas. E agora que nós entendemos um pouco o que é ser igreja, o corpo de Cristo, nós somos chamados também a colocar em prática esse assunto. Assim como uma pessoa que faz uma faculdade, ela durante alguns anos ela adquire conhecimento teórico e chega o momento que ela precisa colocar tudo isso em prática. Assim também em relação ao corpo de Cristo. A partir do momento que nós entendemos, vivemos este evangelho, nós somos chamados a servir, a colocar em prática a vivência cristã. Ser igreja significa estar em constante movimento. Não é apenas sentar num banco, numa cadeira para ouvir, mas a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, que eu entendo isso para a minha vida, eu sou chamado a sair do meu lugar, a sair do meu conforto, para testemunhar isso que eu aprendi, a maravilhosa graça, o maravilhoso amor de Deus, da palavra que transformou a minha vida. Eu quero falar, eu quero servir a Deus através do meu testemunho, daquilo que eu aprendi. Então é isso, Deus ele nos move, nos chama a servir. Lembram do exemplo que eu havia trazido no vídeo anterior sobre o corpo humano? Os nossos olhos, eles não estão no corpo apenas para enfeitar, eles têm uma função. Assim como os nossos braços, as nossas pernas. Se eu vou fazer uma caminhada, preciso dos olhos para enxergar o caminho, das pernas para me locomover. Então, os nossos membros, eles trabalham para o todo do corpo. E assim também é o corpo de Cristo, a igreja, né? Se eu entendo o chamado de Deus de servir, eu coloco em prática. Senão eu sou como um membro do corpo não utilizado e sem função alguma. Não é para isso que Deus nos chamou. Na igreja, todos possuem funções. O reformador Martim Lutero ele falou do sacerdócio geral de todos os crentes. Ou seja, cada pessoa tem um dom para colocar a serviço no reino de Deus. Então não há desculpa dizer, eu não posso, eu não sei fazer nada para Deus. Todos nós temos algo a contribuir para aquilo que Deus tem nos chamado. E esse chamado de Deus para servir, colocar em prática os nossos dons, ele não se limita a um determinado espaço, apenas ao templo onde a igreja se reúne. Começa na nossa família, na maneira que eu trato a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, o exemplo que eu dou em casa. A vivência cristã, ela tem a base na família, no meu lar. Isso reflete no meu dia a dia, na sociedade onde eu vivo. Também no trabalho, a forma como eu lido com as questões do trabalho. Eu sendo justo, eu sendo correto, eu fazendo essa diferença, é uma forma de servir a Deus. No lazer, a forma que eu uso o tempo de descanso, a forma como eu aproveito a vida. Por exemplo, se eu vou assistir uma partida de futebol, eu sou aquele que fica xingando, falando palavrões na frente da TV, ou que assisto com devido cuidado, assisto como algo prazeroso, mas que não me leva a esse tipo de atitude. Então, o testemunho cristão, o servir a Deus, ele reflete em todas as áreas da nossa vida, não apenas no templo, né? Então, é muito mais, tudo envolve o nosso viver diário, o nosso testemunho. Então, além do nosso servir acontecer na família, no trabalho, no nosso lazer, ou seja, no nosso dia a dia, também acontece no espaço da igreja, no templo. Isso o apóstolo Paulo ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 seguintes. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente
apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. O que é isso que o apóstolo Paulo representa? Que o serviço cristão acontece também no templo. E de que forma eu posso servir na comunidade local? Tem pessoas que têm o dom e a alegria de limpar a igreja, de cuidar do espaço físico onde o culto é realizado. E que bom que tem pessoas que têm o prazer de fazer isso. Tem pessoas que têm o dom, a capacidade de cuidar das finanças, é tão importante também numa comunidade. Pessoas têm o dom de testemunhar a palavra, fazer uma pregação, uma mensagem, ou tocar algum instrumento musical, cantar. Então, há diversas formas de servir também na igreja. O que não podemos é nos acomodar, achar que nós não somos capazes. Por nós mesmos, realmente não somos. Por isso, Deus é quem nos capacita. É Ele quem nos mostra, nos move e faz com que nós realizamos aquilo que Ele deseja. E nesse tempo da quarentena, dessa pandemia, nós também podemos servir a Deus, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso próximo, fazendo uma ligação para um parente, para um amigo, pedindo simplesmente como é que você está, fazendo uma oração, lendo um versículo bíblico, ou seja, tem inúmeras formas, jeitos de eu e você podermos servir na obra de Deus. Algo bem importante, a igreja ela precisa estar em constante movimento. Caso contrário, ela é como um braço, uma perna que é saudável e vai definhando com o tempo. E na verdade, nós só podemos ser igreja verdadeira quando servimos em todos os lugares e em todos os momentos. Ou seja, a nossa vida é um constante testemunho, é um constante servir. Basta estarmos atentos à voz e à orientação do nosso Deus. Se nós não colocarmos em prática os nossos dons, aquilo que Deus nos chamou para servir, ficarmos acomodados em nosso sofá, em nosso mundinho, dizendo eu busco a Deus, eu alimento a minha fé e não me importo com o próximo que ainda não conhece ou não ouviu falar do Evangelho. Eu diria, que fé é essa? Um testemunho vazio, sem sentido, onde a igreja parece ser apenas um local de um ritual vazio e sem sentido, quando eu apenas ouço, retenho para mim e não coloco em prática. Nós somos chamados a colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Isso é ser igreja verdadeira. Isso é estar em constante movimento e ser testemunho na família, na cidade, ou seja, em todos os lugares. E tudo que nós fazemos para Deus, o serviço do reino de Deus, não é para nós nos vangloriarmos, mas é para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Pois toda obra é de Deus. Nós somos cooperadores no seu reino. E que maravilha é poder ser usado por Deus para alcançar mais pessoas para o Evangelho. Isso é motivo de gratidão. E toda honra, toda glória nós damos ao Deus eterno.